No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus, bem de madrugada, quando ainda estava escuro, e viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Então ela saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava, e lhes disse: Tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Saíram então Pedro e o outro discípulo e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Olhando para dentro, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Chegou também Simão Pedro, que vinha correndo atrás, e entrou no túmulo. Viu as faixas de linho deitadas no chão, e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não posto com as faixas, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu e acreditou. De fato, eles ainda não tinham compreendido a Escritura, segundo a qual ele devia ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Senhor fez para nós. Alegremo-nos e nele exultemos. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos e nele exultemos. De fato, este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos e nele exultemos. Ele venceu as trevas do pecado, ele venceu a morte, ele ressuscitou, ele está vivo e ele caminha conosco. Esta é a nossa fé. Cristo ressuscitou. E com ele também nós poderemos ressurgir para uma vida nova. Ontem celebramos a vigília pascal. E a vigília, a festa das festas, a noite das noites, ela é dividida em 4 partes. A primeira parte, nós a celebramos lá no escuro. Foi aceso o fogo novo, o fogo que serve para simbolizar que nós queremos queimar os nossos pecados e sair da escuridão das trevas para caminhar na luz de Cristo. E no fogo novo foi aceso o círio pascal, que representa Jesus, a luz do mundo. De fato, é Jesus quem nos diz: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas. Na segunda parte da liturgia de ontem, da vigília pascal, nós refletimos sobre Jesus, nossa palavra. Ele é o verbo, ele é o logos, ele é a palavra que se fez carne, que assumiu a nossa realidade humana e que na cruz por amor deu a vida para a nossa redenção. E a sua palavra nos mostra o caminho, a verdade e a vida. A sua palavra nos anima, a sua palavra nos conforta, é a sua palavra que nos dá a direção para permanecermos fiéis
ao Evangelho do Reino que ele nos comunicou. Na terceira parte da liturgia de ontem, nós refletimos sobre Jesus, a água viva. E foi abençoada a água que recorda o batismo que nós recebemos, a água que nos purifica, a água que Jesus mesmo nos disse: quem estiver com sede, vem a mim e beba. Ele é a água que vai saciar toda a nossa sede. Quem busca Jesus vai ficar saciado para sempre. Ele é a água viva que vai saciar todos os nossos desejos, todos os nossos sonhos. E por último, celebramos na quarta parte da liturgia da Vigília Pascal, Jesus como pão da vida. E de fato, terminada a sua missão aqui na terra, ele quis permanecer sempre junto conosco, num pedacinho de pão, num pouquinho de vinho, e disse: isto é o meu corpo, tomai e comei. E quem se alimenta deste corpo vai ter força para permanecer seguindo o Evangelho que ele nos comunicou. Portanto, Jesus é a nossa luz, Jesus é a palavra, Jesus é água viva e Jesus é o pão da vida. Mas ele, assumindo a nossa natureza humana, conforme nos narra Pedro, na primeira leitura de hoje dos Atos dos Apóstolos, falando em nome de todos os outros discípulos, ele, ungido pelo Espírito Santo, depois do batismo de conversão pregado por João Batista, ele saiu por toda a região da Judéia, a começar pela Galileia, anunciando o Evangelho do Reino, fazendo o bem a todas as pessoas, curando os enfermos, perdoando os pecados. Mas ele não foi compreendido, mesmo tendo feito tanto bem e tantos prodígios e milagres. Ele foi levado à cruz, sofreu a paixão e morte e foi sepultado. Mas no terceiro dia ressuscitou. E conforme diz Pedro, diz: eu e todos os outros discípulos, aos quais ele apareceu várias vezes depois de ressuscitado, disso nós somos testemunhas. Jesus morreu sim, foi sepultado, mas ele venceu a morte, ele está vivo, ele ressuscitou. Na segunda leitura, Paulo, apóstolo, escrevendo à comunidade dos Colossenses, nos recorda que fomos batizados em Cristo Jesus, na água e no Espírito Santo, e nos tornamos novas criaturas. E por isso mesmo agora nós devemos aspirar às coisas dos céus, buscar as coisas do alto. Nós não podemos mais andar só cabisbaixos, tristes, desanimados, porque Jesus, no qual nós fomos batizados, ele morreu, mas ressuscitou. E nós estamos aqui na terra, estamos aqui neste mundo, mas não somos daqui. Nós somos de Deus. E por isso mesmo devemos aspirar às coisas do alto, buscar as coisas celestes, como novas criaturas que somos em Cristo Jesus. No Evangelho, hoje nós temos esta página bonita, em que Maria Madalena vai prestar a sua última homenagem carinhosa a Jesus. Vai ao túmulo,
certamente deixar algumas flores, um pouco de perfume e fazer sua despedida de Jesus. Quando chega ao túmulo, encontra o túmulo vazio. O que ela fez? Saiu correndo para dar esta boa notícia aos discípulos. O túmulo está vazio. E eles saíram correndo, Pedro e João. E diz o evangelista que João chegou na frente. Quer porque é mais jovem do que Pedro, talvez porque era mais preparado fisicamente, mas certamente chegou primeiro, porque quem ama chega sempre por primeiro. Quem ama antecipa. Quando nós temos alguma necessidade, algum sofrimento, quando estamos desolados, quem é que chega primeiro para se aproximar de nós? Quem nos ama. E o discípulo amado chegou por primeiro. Mas ele não entrou, depois Pedro chegou, entrou, e ambos ao entrarem constataram que, de fato, o túmulo estava vazio. E eles voltaram para dar testemunho de que Jesus não estava lá. E só então eles começaram a entender a Escritura, aquilo que Jesus lhes havia anunciado, que Ele ia morrer sim, ia dar a vida por amor para a nossa redenção, mas Ele venceu o pecado, venceu a morte, Ele ressuscitou. E disso nós hoje também somos testemunhas. Esta página do Evangelho nos ensina duas coisas bonitas. A primeira, assim como Maria Madalena, nós devemos sair correndo para dar esta boa notícia a todas as pessoas. Jesus ressuscitou. E também nós devemos ter consciência que, se Ele ressuscitou, nós que fomos batizados nele, nós que acreditamos nele, vamos morrer também um dia. Mas a morte não é a última palavra. Nós também vamos ressurgir com ele. Esta é a nossa fé. Então, alegremo-nos e nele exultemos, porque este é o dia que o Senhor fez para nós. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos e nele exultemos. Mais uma vez. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos e nele exultemos. A página 107, cheios de confiança, professemos a nossa fé. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso,